Olá, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tá com vários avistamentos de naves alienígenas nos últimos dias aqui, né? Eu tô mostrando, trazendo todas no canal. Eu vou trazer uma novidade para vocês. No vídeo anterior eu falei que eu ia mostrar uma patente de uma nave alienígena e acabou com o vídeo e eu acabei esquecendo de mostrar. Então, esse vídeo eu vou mostrar a patente, a gente vai entrar um pouquinho, ver com detalhes a patente de uma nave alienígena, tá? Isso tudo foi criado com engenharia reversa de uma queda de nave que houve em 1936 na Alemanha. 1936 na Alemanha, tá? Em Black Forest, na Alemanha, tá? Eu vou mostrar um pouquinho novamente da queda e a gente vai ver patente de naves alienígenas, tá? Tecnologia alienígena que a gente patenteou, tá? São patentes americanas, mostrar um pouquinho como funciona o mecanismo mesmo da nave americana. Nós já fabricamos discos voadores, tá? O ser humano já fabricou disco voador e possivelmente pode ter, ninguém conhece, claro que não faz muito parte do dia a dia nosso, mas possivelmente pode ter algumas empresas, né? Principalmente empresas bélicas, fabricando e analisando essas tecnologias. Por quê? Porque a gente tem muito avistamento ainda, tanto de povos fora da Terra, quanto de discos da Terra, tá? Temos algumas área 51, por exemplo, né, em Roswell, e blindada, e lá, às vezes, alguém vê um disco voador. Então, tem duas hipóteses: serem nós mesmo, né, construindo e testando, e a hipótese B é serem naves alienígenas, tá? O fato é, caiu uma nave alienígena em 1936, então a partir daí eu vou mostrar as patentes nesse vídeo. Se é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilhe e vamos lá pra tela começar pra gente ver juntos aí. Vamos lá, preparando agora, olha que legal. Tá? Deixa eu pôr aqui. Aí, beleza. Então vamos falar. Eu quero já começar com vocês, tá? Eu vou abrir novamente, que eu acabei de gravar o vídeo anterior, então eu já vou trazer o que eu usei no vídeo anterior pra gente ganhar tempo, tá? Aqui eu tô em crystallinks.com, Haunenbu, UFOS, tá? Aqui, tá? Eu vou já traduzir pro português pra gente ver mais rápido, tá? Então foi o seguinte, houve uma... então vou direto ao ponto, tá? Em 1936, vou procurar aqui em 1936, tá? Um disco voador supostamente bate, né? Ele acabou batendo numa árvore, né? Na Floresta Negra, na Alemanha, tá? O nome original, como está traduzido, tá? Vou mostrar, chama Black Forest, tá? Então ele bateu na Black Forest na Alemanha, tá? E aqui foi o início, né, de uma tecnologia avançada alemã. Inclusive, a Alemanha ficou muito tempo, né, na ponta da tecnologia, né? Realmente é uma boa época. A Alemanha ficou na ponta da tecnologia. Eu sou engenheiro e eu fiz alemão durante o curso de engenharia. Eu fiz em 90, nos 2000 mais ou menos eu fiz o meu curso. Então eu aprendi alemão, eu quis estudar alemão durante o curso. Por quê? Porque as grandes empresas, inclusive, são alemãs, né? Você vê, vamos para falar de aviação, né? A gente tem a Boeing, por exemplo, é uma grande empresa de aviões alemã, né? Então as grandes empresas, Volkswagen, né? Alemã também, então tudo isso são grande, a Alemanha até nos anos 2000, hoje a China domina, mas até anos 2000 a Alemanha realmente, Bosch, várias empresas alemãs aí, né, dominavam a tecnologia, né, hoje Estados Unidos e China, mas houve uma mudança aí do cenário mundial, né, mas olha, a Alemanha sempre dominou muito tempo, entre 80 e 90, né, BASF, todas essas empresas alemãs, né, tá, então por isso que eu acabei estudando alemão durante o curso de engenharia, né, então vamos lá, então a tecnologia alemã, né, e fizeram engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Você pega um produto e desmonta ele, tá, para entender como ele funciona, tá? Isso é um processo. Você pode fazer engenharia reversa de qualquer produto, qualquer software, inclusive. Você desfaz o software, descompila, né, para ver o código fonte dele. É possível fazer. O navio, a nave, né, e seus comandantes foram levados, tá, na Alemanha. Nessa época era aquela época da Alemanha, sabe? Que a gente tinha aquele cara lá que tinha um bigodinho, né? Então tinha, não vou citar muito nome para o vídeo poder divulgar mais, tá? Então ele foi desmontado e estudado. Então os alemães estudaram tudo isso, perfeito? Então, eu falei no outro vídeo, só tô trazendo mais. E o que aconteceu? Eu consegui as patentes, tá? E nessa mesma época, houveram quedas em outros locais do mundo. Uma delas foi Roswell, tá? No Novo México, Estados Unidos, tá? Então, olha só, eu vou trazer a patente agora do disco voador para vocês. Vocês vão entender como ele funciona, tá? É bem interessante. Só ver se eu tenho... nesse link aqui não, depois eu vou trazer, só vou começar pela patente e a gente vai desenvolvendo.
Senhores e senhoras, sejam bem-vindos à patente de um disco voador, tá? Eu tô no Google Patentes, tá? Oficial. Todas as patentes, explicando, toda vez que você faz uma invenção, tá? Se você faz um invento industrial, você vai ter patente, tá? Perfeito? Então, qualquer invento industrial, você patenteia esse invento. A partir daí, todo mundo que for produzir esse invento, né, tem que pagar uma taxa para você. E se alguém fizer igual você fez, você está patenteado, ninguém pode copiar. Você tem um tempo que o produto é seu. Perfeito? Então, tipo, a garrafinha da Coca-Cola é patenteada. Ninguém pode fazer uma garrafa igual àquela lá, tá? Pela patente que tem. Legal? A patente, quando você registra, ela fica patente pending, patente pendente. Depois passa um tempo, eles aprovam a patente é sua durante um período, acho que 100 anos, tem um tempo certinho. Então, senhores e senhoras, sejam bem-vindos à nossa patente. Então, essa patente é US, Estados Unidos, 2949550A, ok? Tá? Estados Unidos. Então aqui, ó, foi feito pelo Brown Thomas Townsend, tá? E a White Howrand Inc., tá? Foi que registrou em 1957, antes da criação da NASA, inclusive, tá? Então, ela registrou em 3/7 de 57, ganhou prioridade em 3/7, ganhou a patente em 60, 3 anos depois, tá? E publicou a patente em 16/8 de 60, e começou a expirar em 77, e agora está expirado, tá? Por todo o tempo. Acabou de expirar. Pera aí, a application status is expired, tá? Então está expirada hoje essa patente, tá legal? Vamos ver a patente, olha que legal. Tá em motores, tá? Motores. Sejam bem-vindos a uma patente de um disco voador. Pela primeira vez na sua vida você vai ver isso. Aqui, ó. Que legal. Então aqui tem a patente da parte de movimentação de um disco voador. Legal, né? Bem interessante. Vamos analisar essa patente, tá? Eu vou tentar ampliar o máximo que der na tela. Aqui não tem muito mais do que isso, mas a gente vai ampliando aqui, ó. Então, 16 de agosto de 60, né? TT Brown Electronic Apparatus. Aparelho eletrônico, tá? Foi registrado em 57, tá aqui, ó. Como funciona o disco voador por dentro, tá? Você vai ter aqui um local fixo, perfeito? Uma haste fixa. E aqui você vai ter um rotor aqui, ó. Um rotor, tá? Então, através desse rotor são presos 2 pêndulos, tá? E esses pêndulos aqui, olha só, tá? Eles fazem... Deixa eu voltar para cá. Pera aí que eu me perdi. Esses pêndulos, o que eles fazem? Eles fazem o movimento. Eles fazem movimentos, tá? E vão girando numa velocidade muito alta. E esse movimento deles causa um campo gravitacional aqui, tá? Isso desloca esse pêndulo, tá? Então o disco voador, por isso que ele tem aquele formato mesmo dele. Esses 2 pêndulos ficam girando muito rápido. Isso causa uma mudança no campo gravitacional e ele sobe, tá? Aqui tá uma ideia de como aqui, ó, um desenho lateral, tá? Toda patente industrial você desenha ela assim e depois você desenha de lado e de frente, tá? Para exemplificar, é feito um campo mais e menos, aqui um campo magnético, aqui ó, mais e menos, tá? Aqui todo como ele funciona, então a partir do movimento dessas duas esferas aqui dentro, que tem alguma coisa, ele se desloca, tá? Inclusive a pessoa cita que ele não entendeu como isso funciona na época, entendeu? Ele registrou, mas ainda estava estudando, a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, olha só, tá? Então ele cria aqui, ó, um campo em função disso e fez, ó, tá? Inventor Thomas Townsend Brown, perfeito? Aqui já é uma engenharia reversa mesmo de um disco voador. Vou mostrar para vocês mais detalhes. Olha que interessante. Aqui ele desenha um pouco mais de informações. Legal? Aqui é o campo, o fluxo gerado, o fluxo que é gerado, né, de movimento, tá? Um estudo do fluxo que é gerado. E aqui mais detalhes, tá? Como isso funciona, é um campo elétrico magnético que é criado, tá? Tá tudo aqui desenhadinho e olha só, e aqui, olha que interessante, ele mostra, inclusive, ó, o campo positivo e negativo que é criado ao redor desse rotor aqui, perfeito? Através dessa fricção. Você fala, é uma patente de disco voador? Sim, é. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. E tem mais coisas derivadas, inclusive, depois a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo ainda, ó. Agosto, tá? Então, eu vou até fazer melhor para vocês. Já vou traduzir pra gente ler em português, pra vocês validarem comigo também, tá?
Perfeito? Eu vou fechar um pouquinho esse pra gente ter mais campo aqui, ó. Agosto. Aparelho eletromagnético, eletrocinético, tá? Eletrocinético o aparelho, tá? Isso aqui é uma patente de engenharia mesmo, não é brincadeira, não. Aparelho eletrocinético, tá? É movimento através de eletricidade. É fonte, tá? Thomas Townsend, tá? Estados Unidos, perfeito? É White House, Washington DC, inclusive, tá? De Washington, uma empresa Delaware. Reivindicações. A minha invenção refere-se a aparelhos eletrocinéticos e mais particularmente ao método de aparelho de utilizar potenciais elétricos para a produção de forças com o objetivo de causar movimento relativo em uma estrutura e um meio circundante. Então, através de eletricidade, ele vai fazer movimento eletrocinético, tá? Cinética é movimentação, movimento, tá? Então, essa invenção foi divulgada e descrita no meu pedido, né? É apresentado em 13 de junho, cujo pedido foi abandonado. Entretanto, pode ser feita referência à solicitação. A invenção utiliza um fenômeno eletrocinético, tá? É isso que é utilizado em discos voadores. Até então desconhecido e eu descobri. Até então desconhecido e eu que descobri, tá? Ele descobriu isso. Então ninguém sabia antes. Perfeito? Tivemos Thomas Edison, tivemos Tesla, mas ele descobriu isso, tá? Ele fez uma engenharia reversa. Ele teve acesso a um disco voador. Ou seja, quando um par de eletrodos de forma apropriada é mantido sob uma certa relação espaçada fixa, um com o outro, imerso no meio dielétrico, depois carregado de forma oposta com um grau apropriado, é produzida uma força tendendo a mover o par de eletrodos através do seu médio. A invenção refere-se principalmente a certos aparelhos para utilizar esse fenômeno de várias maneiras a serem descritas. Você vai me dizer assim, peraí, a gente fez avião, fez computador todo esse tempo e não fizemos disco voador? Fizemos, é que você não tem acesso a isso, mas a gente tá fazendo, tá? Só que quem tá fazendo, adivinha? Você não sabe ainda, então a gente vai depois entrar nisso. Anteriormente, o aparelho eletrocinético intermediário foi empregado para converter energia elétrica em energia mecânica, tá? Energia elétrica era convertida em energia mecânica. Depois converter a energia mecânica na força necessária. Exceto pelas forças insignificantes, pequenas da atração e repulsão eletrostática, a energia elétrica não foi usada para a produção direta da força em movimento. Então, legal? Então, só para falar, tem algumas forças básicas na natureza, tá? Algumas delas, uma é energia elétrica mesmo, tá? De movimento de elétrons. A gente vai ter a força magnética, tá? Algumas forças básicas da natureza. Só vou mostrar para vocês que isso é física, tá? Forças básicas da natureza, porque isso é física, tá? É padrão da física. Então, a gente tem a força gravitacional, tá? A força eletromagnética, a força nuclear, tá? As forças fundamentais da natureza. Essas interações são forças, sendo ela a força gravitacional, eletromagnética e nuclear, e a força nuclear fraca, tá? Essas forças são conhecidas pela física. Vamos voltar para cá, só para falar um pouquinho. Então, como qualquer conversão de energia de uma forma para outra é acompanhada de perdas devido ao seu atrito. Então, toda vez que você gera calor, gera som, você está perdendo energia através desses meios, né? Som e calor, tá? Normalmente é por atrito, né? Você vai gerar calor e som. A radiação, né? Então você vai ter radiação ou condução de calor, histereses similares, além das reduções da disponibilidade de energia por aumento da entropia do sistema. Então, toda vez que você muda a energia de uma reação química, né? Você aumenta muda a energia de uma reação, você vai fazer uma mudança entrópica nela, você vai mudar a entropia dela, né? Então, vamos continuar aqui. É evidente que grandes aumentos na eficiência podem ser alcançados através do uso da produção direta da energia elétrica e do movimento, né? Da mesma forma, a eliminação do maquinário para as convenções intermediárias resulta em grande economia dos primeiros custos, manutenção, peso e espaço. Portanto, o objetivo da minha invenção é fornecer um aparelho para converter a energia de potencial elétrico diretamente para a força mecânica adequada para causar movimento relativo, né, em uma estrutura. Outro objetivo da invenção é fornecer um novo aparelho para converter potencial elétrico diretamente em energia cinética. Então, basicamente, pouca energia gera muito movimento direto, não tem muita perda, tá? E isso foi baseado na desconstrução de um disco voador. É essa tecnologia que eles usam. A gente já sabe disso há muito tempo. Desde 52, há mais de, quanto dá? 68 anos. Que a gente já patenteou isso. E desde 36 a gente já conhece. Só que o que acontece? O público não pode saber, né? Nem os engenheiros sabem disso. É incrível que pareça. Outro objetivo da invenção é fornecer um veículo motivado por energia eletrostática, tá? Sem o uso de partes móveis. Olha, interessante, tá? Ainda o objetivo é fornecer um veículo autopropulsionado sem partes móveis, tá?
Disco voador é uma característica, uma invenção, o aparelho, né, patenteado para produzir movimento relativo entre estrutura e meio circundante, tá? Aqui é muito grande o texto, então eu vou só ler alguns trechos e vou deixar o link para você da patente, assim você pode traduzir, pode ler inteira ela, tá? Então ele vai falando da propulsão, ó. Figura cis é uma perspectiva ilustrando esquematicamente o dispositivo de propulsão nessa invenção. Então ele vai dando os detalhes, embora o fenômeno descrito acima tenha sido observado a sua existência, confirmadas por experimentos repetidos, tá? Ele fez várias vezes a mesma coisa, repetiu e deu certo. Os princípios envolvidos não são completamente compreendidos. Ele não está entendendo o que está acontecendo ainda. Ele só sabe que ele conseguiu subir uma nave alienígena. Não sabe como funciona ainda, mas ele já patenteou. É isso que está dizendo aqui no texto, tá? Foi determinado que as maiores forças são desenvolvidas quando o eletrodo principal é positivo em relação ao corpo 20. Portanto, pensa-se que na vizinhança imediata do eletrodo 21, onde o gradiente potencial é muito alto. Elétrons livres são removidos, tá? Dos átomos e moléculas do meio circundante. Esses elétrons migram para o eletrodo positivo 21, onde são coletados. Essa remoção de elétrons livres deixa os respectivos átomos e moléculas carregados positivamente. Então, esses átomos e moléculas são repelidos do eletrodo 21, atraídos pelo eletrodo magnético 20, tá? A gente sabe que um ímã aqui, você consegue subir um carro com um ímã forte, né? Você consegue subir um carro no ímã, tá? Você usa nesses lugares que reciclam carros, né? Então a força magnética é muito grande, é muito forte. E aqui ele trabalha com isso para gerar movimento. Será apreciada a massa de cada elétron individuais por 1/1000 da massa do átomo de nitrogênio. Portanto, então aqui ele dá toda a descrição, é bem extenso, já está bem descrito tudo o que acontece, tá? Inclusive está aqui uma fórmula para a gente fazer um disco voador, né? Interessante, tá? Aparelho de produção de empuxo, tá? Olha que legal. Então, aparelho de produção de empuxo, produção de empuxo, tá vendo? Ele mostra toda a parte interna disso. Patente, tá? Então tá aqui, ó. É o motor eletrostático. É o motor de disco voador, tá? Eu vou te mostrar mais dados pra você ver, olha que interessante. Aqui, ó. Continua, olha só que interessante. Aqui, ó, citações dessa patente, tá? A gente tem veículos espaciais operados por micro-ondas. Aqui, ó, Flying Saucers, tá? Eu vou voltar ao original só pra vocês verem isso mesmo. Aqui são outros experimentos que usaram essa patente, olha só. Flying Apparatus, aparelhos voadores, tá? A Ionocraft, Electrotrust Production Device, tá? As empresas que fizeram isso, ó. Tá tudo aqui, ó, pra gente ver, ó, que legal, tá? Quase, aqui, ó, até um nome aqui, Aerodynamics, tá? Ó, tem até uma palavra aqui no meio, né, que não deveria ter agora, tá? Então, método de estrutura de redução de ondas de choque, ó, tá? Propulsão eletromagnética, Flying Saucer, hã? Pera aí, tá escrito mesmo? Olha o nome, até a empresa que fez, chama essa aqui, ó. Ela fez um Flying Saucer, ela fez um disco voador mesmo. Tá aqui, ó, Flying Saucer, disco voador, tá? Usando essa patente. Então aqui, ó, tudo que foi feito, né? Tudo que usou essa patente ou citou ela, olha que interessante, quanta coisa, tá? Inclusive um Flying Saucer, olha, tá? Conversores de campo, tudo isso, ó, foi continuando. E a gente tem em 2004, ó, coisas acontecendo, ó, tá? Método de controlar fluxos, ó, emissor, tá? Então, continua. VTOL Aircraft, na Rússia, ó, foi feito um VTOL Aircraft. O que é um VTOL Aircraft? Vamos dar uma olhada? Tô vendo junto com você, ó, VTOL Aircraft. Esse daqui, inclusive, ó, esse cara aqui, ó, inclusive ele citou, né, esse tipo esse novo, ó, VTOL é um acrônimo de Vertical Takeoff Landing, tá? Usou esse projeto. Então tudo isso, essa patente original, né, foi usada para, ó, tá? Inclusive disco voador. Vamos ver a patente do disco voador? Ó, Flying Saucer, olha que legal, patente do disco voador, tá? Um disco voador, eu vou já, essa aqui eu nem vou traduzir, vou ler direto. Um disco voador, né, é um veículo, né, é um veículo de água, proveniente para tirar, vamos dar uma olhada. Vamos traduzir que vale a pena, ó, tá? É um tipo de aeronave, um veículo aquático, pode assumir forma de brinquedo ou de veículo de transporte de passageiros, de carga e tamanho real. Então é verdadeira ou brinquedo, tá? O veículo de invenção inclui o corpo de forma circular compreendido numa porção externa. Então aqui uma patente de um disco voador mesmo, tá? A patente US3774. Quanto mais você vai entrando, mais você vai chegando em outras patentes, tá? US3774685A, tá? Estados Unidos, tá? Mesma coisa, olha só, interessante. Temos aqui, ó, uma patente de um disco voador. Quem não conhece, né? Quem já viu,
o desenho de disco voador tá aqui mesmo. Ó. É um disco voador, não é brincadeira, não. Tá patenteado. Essa patente é de 72, tá? Perfeito? Então aqui, ó, tem a parte do rotor, mesma coisa que a gente falou, né? Tem o desenho dele aqui, tá? O centro dele e todo o desenho disso, como funciona. E aqui ele desenha, inclusive, a parte do rotor, ó, tá? Como são essas pás do rotor dele, ó, tá? Tudo isso desenhado e detalhado, tá? Uma outra patente de disco voador que usou aquela lá, tá? Perfeito? Olha só que interessante, tá? Aqui toda a parte da patente, né? Perfeito? Tá aqui, ó. Então temos sim patente de disco voador real, tá? E documentada. Aqui tem toda a descrição, ó, veículo caracterizado pelo fato que compreende um corpo, forma de disco, porção de cubo, tudo aqui delimitadinho, tá? E patenteado. Então, já temos a tecnologia sim, tá? Então eu queria trazer isso para vocês. Eu vou colocar esses links na descrição também, para vocês poderem vocês mesmo lerem tudo, checarem, tá? Então sejam bem-vindos aí às novidades aí que eu trazer nesse vídeo para vocês. E aí, o que você acha disso? Patentes de discos voadores. Sim, temos. Desde 1936, já conhecemos, né, a tecnologia alienígena a fundo, tá? Sabemos como fazer o disco voador, tá patenteado, né? Já tem até como fazer. Por que nós não fizemos, né, todo esse tempo? Né? Por que será? Né? Será que a indústria de aviões ainda tem muito dinheiro a ganhar, né? O que vocês acham? Né? Não sabemos ainda. Quero a sua opinião sobre isso. Muito obrigado, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Você que é novo, já se cadastra, inscreva no canal, ative seu sininho, deixe seu like, compartilha, tá? Amanhã eu vou estar trazendo mais novidades para vocês. Muito obrigado, Auf Wiedersehen!